Dores nas juntas. Sabe aquelas dores de articulação, aquelas dores intra-articulares, ardidas, queimadas, que limitam o movimento? Muitas vezes você acorda, às vezes meio travado, sente no ombro, nos dois ombros, nos dois cotovelos, nos dois punhos, né? Você que sente uma dor intra-articular. Ela até pode aliviar um pouco alguns movimentos, dependendo do nível do seu problema. Mas você sente que se fosse uma queimação e uma ardência. Essas dores articulares têm várias causas, uma delas é a artrite gotosa ou gota, que é o que eu vou falar sobre esse vídeo hoje. Só que eu vou falar sobre as dores que ela vai causar, sobre as falhas biomecânicas que ela vai causar e dar dicas práticas para vocês para melhorar esse quadro, tá bom? Então todo vídeo eu trago uma situação de doença, de patologia, trago a associação com algum movimento ou alguma situação de limitação funcional para vocês entenderem o que fazer e explico uma alternativa para vocês poderem resolver, tá bom? Então se você tem gota ou conhece sobre gota e quer saber mais, acompanhe o vídeo de hoje. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular. E se você não me conhece, toda semana eu posto algum conteúdo novo aqui no canal do YouTube, geralmente às terças-feiras à noite, para ajudar você a melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, sempre falando sobre dor, exercício, lesão e a forma com que a gente pode corrigir esses problemas de forma natural. Sempre baseado nos 4 pilares. Nós temos uma metodologia aqui na nossa clínica que faz um rastreio dessa causa, desse problema, o que a gente conhece como causa primária, e ao identificar essa causa primária e fazer o rastreio nesses 4 pilares, a gente resolve o problema do paciente de uma vez por todas. No vídeo de hoje eu reservei um tema sobre artrite gotosa aguda ou gota. Se você conhece alguma pessoa que tem esse tipo de problema, já recebeu esse diagnóstico ou está tratando de alguma forma, eu vou falar também um pouco sobre o tratamento dele e como que você pode fazer outras alternativas para ajudar no tratamento e como que o tratamento tradicional não resolve necessariamente esse problema, ok? Então já fica ligado no vídeo, clica no botãozinho aqui em compartilhar, manda para as pessoas que você gosta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, toda semana, como eu falei, eu posto um conteúdo, já deixa o joinha ali e se inscreve no canal, tá bom? Depois dos informes gerais, vamos à definição. A artrite gotosa aguda ou gota nada mais é do que uma inflamação das articulações, um processo inflamatório. E existe um mecanismo para esse processo acontecer. Não é um processo que acontece do nada. Existe um mecanismo, uma fisiologia, uma reação bioquímica intraarticular para que isso aconteça. Mas o fato é que quando acontece esse processo, vai haver toda uma inflamação dentro dessas articulações e toda uma perda da qualidade de um líquido que está ali dentro, que é o líquido sinovial. O líquido sinovial, pessoal, ele é um líquido que ele é trocado diariamente, constantemente, pelo nosso sangue. Então o nosso sangue, ele circula como se fosse uma grande rodovia e vai distribuindo nutrientes para o nosso corpo e vai capturando impurezas do nosso corpo, resíduos, coisas que sobraram do processo natural de regeneração tecidual, certo? Natural, nada ligado a um trauma especificamente. Quando acontece um desequilíbrio nesse sangue, quando acontece um problema nesse sangue, o líquido sinovial, ele fica cheio de resíduos, ele fica tóxico, ele fica sujo, vamos falar assim do jeito simplório, né? E isso é impróprio para cicatrização e regeneração das articulações. Então talvez nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, você está ali com ácido úrico às vezes de 5,5, vamos só dar um exemplo, depois eu vou falar do nível certo, tá? De 5,5 e não tem dor articular, não tem limitação, não tem rigidez articular, não tem nenhuma queixa em específico, mas você já tem um nível inflamatório nessa articulação e já está impedindo que o líquido sinovial fique reparado, que ele fique bom, que ele fique numa qualidade para regenerar essas articulações. Quem regenera a articulação, imagina no seu dedo, lá dentro do dedo. Lá dentro do dedo tem uma articulação, no meio dela tem líquido. Esse líquido ali dentro, ele tem que estar limpo. Se ele não estiver limpo, quando eu faço um movimento aqui da minha falange, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, ou mexendo a outra falange, como eu estou fazendo aqui, eu vou gastando essa articulação, eu vou degenerando essa articulação. Só que como ela tem uma vida útil longa, eu não vou sentir nada se o meu ácido úrico estiver num nível dentro do normal, tá bom? Então a definição é isso. Como ela ocorre? Ela ocorre através de uma toxicidade, uma inflamação, uma má depuração de uma série de metabólitos. Metabólitos seriam sujeiras para vocês entenderem, do processo nosso de produção de energia, de ingesta de alimento e tudo mais ao longo do dia. Então você, para se manter vivo, você vai ter um processo biológico, bioquímico que acontece dentro do seu corpo. Esse processo todo vai deixar resíduos que deveriam ser excretados naturalmente na urina e no cocô, e não são excretados.
ou não são bem metabolizados, ok? Eu vou aprofundar isso bastante ao longo do vídeo, então eu não quero que vocês se confundam muito nesse primeiro momento. Se você quer resolver sua gota, você já tem que pensar assim, opa, meu corpo está sujo, preciso limpá-lo. Ele tem algum processo que não está funcionando bem no processo natural de produção de energia. Quando é que começa o processo de produção de energia, Murilo? Pela alimentação. Você começa comendo e isso vai causando uma cascata de fatores, tá bom? Vamos aprofundar esse fator então. Você faz a ingesta de um alimento, certo? Esse alimento passa no seu estômago, passa no seu intestino delgado, no seu intestino grosso, tem a reação do pâncreas, tem a reação enzimática ali do fígado, da vesícula e tudo mais, produz essa energia lá no fígado, num ciclo chamado ciclo de Krebs, e o resultado é excretado no xixi e no cocô através da filtração renal e tudo mais, ok? Mais ou menos, de uma forma muito simplória, seria isso. Quando acontece uma falha nesse processo, como por exemplo, seu estômago não quebra bem a proteína animal, a carne, e aí vocês vão ver vários vídeos na internet, vocês vão ver vários nutricionistas, vários posts falando que assim, se você tem ácido úrico, reduza o consumo de proteína animal. Tá, mas espera aí, se eu reduzir o consumo de proteína animal, eu concordo que eu vou ingerir menos purina. Purina é uma substância, é uma molécula fundamental para a regeneração e construção do DNA e do RNA, que são basicamente aquilo que é responsável pela sua construção genética, tá? Vamos falar assim, que é a construção das suas células. Então é fundamental você ter purinas no corpo. O problema é quando elas são mal excretadas. Então o problema não é a ingesta de proteína animal, é o mau metabolismo. Se, por exemplo, seu estômago tem um problema, seu intestino tem um problema, seu fígado tem um problema, essa proteína vai lhe fazer mal. Agora, se você repara esses problemas, o uso de boas fontes de proteína, de boa qualidade, de boa procedência, de origem preferencialmente animal, elas vão ajudar na reparação dos processos inflamatórios, pois é numa proteína que você encontra boa parte das gorduras dos ácidos graxos bons, sem contar o ácido graxo de origem vegetal, que é fundamental para a energia e regeneração tecidual, e os aminoácidos, que é através de um aminoácido que você constrói todas as células do seu corpo praticamente, e principalmente células de defesa. Então não fecha a conta você tirar ou diminuir bruscamente proteína animal. Você tem que corrigir o dano no processo de metabolismo dessas proteínas, no processo de absorção e digestão dessas proteínas, e não cortar, ok? Cuidado com essa informação, porque ela é muito equivocada, ok? Dores que a artrite gotosa causa, doutor, porque isso é uma queixa que as pessoas me colocam, dores que ela causa. Bom, basicamente dor articular, bilateral, você sente dor nos dois ombros, nos dois joelhos, nos dois quadril, e é uma dor, gente, assim, que ela é bem rígida, ela é bem inflamatória, ela é bem limitante. O paciente começa a ter muito travamento articular, ok? Esse travamento articular, ele vai acontecendo aos poucos, então a pessoa vai ficando mais travada aos poucos. Eu canso de atender aqui no meu consultório pessoas com 30 anos, por exemplo, que eu testo e eu sei qual é o grau de normalidade na mobilidade articular para uma pessoa de 30 anos. Eu já peguei pessoas de 30 anos com a mobilidade de alguém de 60. E aí você sabe que existe um desequilíbrio metabólico. Um desses desequilíbrios metabólicos é o ácido úrico elevado. E aí você vai me perguntar, quando que ele está elevado, doutor? Qual que é o nível adequado? E aí vocês vão se surpreender com o que eu vou falar agora. Se você pegar a referência do seu laboratório, o ácido úrico, ele vai de 2,5 mais ou menos a 7. Tem laboratório que vai dizer 2,7 a 6,8, 7,1, aí você vai ver que está mais ou menos por aí. Vamos considerar 2,5 a 7. É uma janela grande. É uma janela grande. Imagina se eu vou na sua casa e eu sou marceneiro e eu falo para você assim, olha, o banheiro que você vai fazer, o armarinho que você vai fazer por banheiro, pode custar entre R$ 2.500 e R$ 7.000. Você vai falar, meu Deus, mas você não tem como dar um orçamento mais preciso, tipo 2.500 a 2.800, uma coisa um pouco mais estreita? Você entende? Porque 2,5 para 7 é muita diferença. Então cuidado, porque isso aqui é um grau de variação de pessoas doentes. Você tem que saber o ideal para uma pessoa saudável. O ácido úrico, uma pessoa saudável, é de 4. O ideal é 3,4. Então, de 2,5 a 4, ok, você não tem problema nenhum com ácido úrico. Para cima de 4, vai variando, obviamente, você já está com um problema. Então, um paciente que tem 5,5 já tem um problema metabólico, já não está excretando bem adequadamente as purinas, já tem outros fatores que aumentam o ácido úrico, como, por exemplo, o consumo de suco de fruta, exceto suco de limão, tá? A frutose encontrada nos alimentos, nas frutas,
quando separada da fibra, além de causar um monte de outros problemas, também aumenta o ácido úrico, também infere problema para o fígado metabolizar isso. Então a frutose, que é usada em muitos alimentos processados, ou no suco de fruta fresco, você tira lá 3, 4 laranjas, espreme e faz um suco. Ali tem frutose em alta concentração, sem fibra, sem uma fibra que vai dar solubilidade, vai dar distribuição, não solubilidade, distribuição para esse açúcar que você está consumindo. Você está entendendo? E isso vai aumentar seu ácido úrico. Então existem várias outras coisas que aumentam o ácido úrico, mas elas estão ligadas ao mau metabolismo dos tecidos, dos órgãos. Então se você ajustar seu estômago, ajustar seu intestino, ajustar seu fígado e a sua alimentação, obviamente para que isso aconteça, o seu ácido úrico vai normalizar. Você não vai precisar ficar usando um inibidor da produção dele, como é o caso do alopurinol. É claro que em casos exacerbados, críticos, o alopurinol ele entra como uma ferramenta de emergência, mas ele não pode ser o recurso máximo, porque existem vários outros mecanismos que aumentam o ácido úrico. Vários outros. Além do que, não é só o ácido úrico que inflama a articulação das pessoas. Existem vários outros marcadores sanguíneos que devem ser avaliados para você considerar que aquele paciente está com uma gota. Então, para você que ouviu tudo isso agora, você está pensando, meu Deus, é um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. E tem bem mais, só que eu não consigo colocar num vídeo condensado de 15 minutos. Então eu coloco um pouco, deixo você um pouco curioso para explorar esse mundo. E se você tiver dúvidas, você manda aqui embaixo. Vamos continuar o vídeo agora? Pessoal, se você chegou na altura desse vídeo, ele ainda não acabou, mas se chegou na altura desse vídeo, a gente já está com um pouco mais de 11 minutos de vídeo, não esquece de curtir o vídeo para eu saber se você gostou, se te ajudou e compartilhar com as pessoas quem são importantes para você, porque se você ficou surpreso com isso, seguramente alguém da sua família também vai ficar surpreso e talvez ele tenha um ácido úrico superior a 4. E aí você vai ter um sério problema, ok? Coisas que você pode fazer práticas para resolver esse problema do ácido úrico. A primeira coisa é cortar os alimentos que de fato fazem mal. Não é o caso da carne, não é o caso da proteína animal, do ovo e tudo mais. Não é. Você tem que cortar aqueles alimentos que inflamam o seu corpo sistemicamente, que basicamente é o açúcar e os alimentos processados. Você tem também ali os farináceos, o trigo branco, o excesso de glúten. Mas se você cortar basicamente o açúcar e os lácteos, vamos supor que você não é celíaco, você não tem nenhuma relação com glúten, estou supondo isso, né? Então se você cortar os lácteos, o leite, a nata, o requeijão e o iogurte, são os piores inflamatórios dos lácteos. Você cortar o açúcar da sua vida o máximo possível, principalmente o açúcar refinado. Mas por exemplo, doutor, então como tem açúcar numa fruta, eu vou cortar a fruta? Não, você vai comer a fruta inteira, como Deus mandou, do jeito que ela é. E não tentar ficar fazendo suquinho processado, ok? Você vai comer a fruta. Então você corta o que é ruim primeiro, que são os lácteos e o açúcar, você já vai baixar uma inflamação do seu corpo e vai contribuir para o seu fígado depurar melhor esse ácido úrico, para o seu rim depurar melhor esse ácido úrico, ok? Segunda dica, tá? Como eu falei ali, não corte as proteínas, ajude a degradá-las. Ajude a quebrá-las. Entenda, a proteína é bom, é fundamental. A base da vida humana é basicamente proteína e gordura, tá? Basicamente proteína e gordura. E aí ela é potencializada por vitaminas, minerais e coenzimas dos outros alimentos e também desses alimentos que eu citei agora. Então, se você cortar a proteína, você está tendo uma desnutrição severíssima na sua saúde, ok? Como que você vai ajudar a degradá-las, Murilo? Eu vejo aqui que a maioria dos meus clientes acima de 40 anos, que já tem um problema de ácido úrico elevado, já tem uma ureia, uma homocisteína alterada, enfim, os marcadores que aqui não cabe explicar, a maioria já tem um pouco de hipocloridria gástrica, já tem uma baixa no ácido clorídrico, no ácido do estômago, impedindo que ele quebre as proteínas. Gente, se isso a quebra mal, vai gerar purina, vai gerar ácido úrico. Conecta os parafusos. Então, se você todo dia de manhã cedo ou ao longo do seu dia usar alimentos cítricos, como uma tangerina, por exemplo, como fruta de preferência, uma fruta cítrica, por exemplo, uma acerola, também funciona, ou um simples suco de limão no almoço, você está aumentando o ácido clorídrico, você está aumentando a acidez do seu estômago e quebrando melhores os alimentos proteicos, ajudando no processo das purinas, ajudando no processo de depuração, ok? Então, você tirando alimentos inflamatórios, você corrige, por exemplo, seu intestino delgado e grosso. Você melhorando o ácido clorídrico com um simples suco de limão, você melhora seu estômago. Então essa carne ela vai passar na sua boca, que aqui também tem um processo importante para você considerar, mas que não cabe para o vídeo hoje. Passa pela sua boca, passa pelo esôfago, passou pelo seu estômago, melhor. Chegou nos seus intestinos, melhor. Qual que é o último órgão aí que seria importante, ou talvez um dos mais importantes na questão do ácido úrico? O fígado.
O fígado que vai depurar, vai processar, vai separar o joio do trigo, como a gente diz. Vai separar, por exemplo, vitamina B12, que é fundamental para a desintoxicação do organismo e é extremamente encontrada na carne. Então, se você corta a carne, você corta a B12. Se você corta a B12, você atrapalha a produção de energia e depuração de toxinas do fígado. Como é que pode ser bom cortar proteína animal? E por aí vai, ok? Vamos ajudar esse fígado? Para ajudar o fígado, pessoal, além de você fazer essas mudanças que eu falei, você pode usar uma cúrcuma, tá? E a cúrcuma é muito conhecida por ser um potente antioxidante, anti-inflamatório, vamos falar assim, antioxidante do seu corpo. Você envelhece menos usando cúrcuma. Eu gosto de usar aqui no consultório uma cúrcuma pronta de uma das marcas que eu recomendo, porque é uma marca boa, tem uma boa procedência, tem uma boa qualidade. Eu não ganho nada para poder falar aqui para eles no YouTube, nada, não tenho vínculo nenhum com relação a marketing e merchandising deles, mas é uma marca muito boa, com uma qualidade muito boa, que é a marca Vitafor, tá? Tanto que eu não vou deixar link nenhum aqui para vocês poderem adquirir produto. Vai no Google, digita lá, Vitafor cúrcuma. Você vai ver lá uma cúrcuma deles, que é vitamina B6, vitamina B12, vitamina E, extremamente anti-inflamatória, a vitamina E. Se você usar ali 1, 2 cápsulas por dia, você tem que consultar o profissional para isso, ou segue a orientação do produto, porque ele é livre consumo. Então, se você não sabe, segue o que está na embalagem. Se você tem algum quadro de doença, procura um profissional que saiba poder te orientar melhor, ok? Mas use uma cúrcuma de boa qualidade, ali 2, 3 meses, que você vai limpar esse seu fígado, você vai melhorar esse seu fígado, fazendo o resto que eu falei, você vai baixar seu ácido úrico, vai baixar as inflamações do seu corpo e vai melhorar a artrite gotosa e as dores articulares que você tem. Você entendeu? Então, essas são as 3 dicas que eu tinha para dar para vocês, tá bom? Se você entendeu esse passo a passo do que é, como é que ela acontece, ou ficou muita dúvida, porque, como eu falei, o vídeo poderia ter 2, 3 horas, mas eu tento fazer em 15, 20 minutos para vocês poderem absorver uma informação, mudarem o conceito de vocês, largarem dessa ideia de que carne é um problema, largarem dessa ideia de que remédio resolve o problema da gota, largarem que o problema da gota é só inflamação articular, não existe inflamação em outro lugar, isso é uma mentira, existem inflamações muito antes em outros lugares, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.